Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Semana Faculdade de Computação e Informática 2020. Em instante, a gente vai ter a palestra Introdução à Estatística utilizando o Excel, da professora doutora Flainer Rosa de Lima e da professora Mônica Caro. A professora Flainer é professora de matemática, bacharel e licenciatura pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em Educação Matemática pela PUC também. Ministra aulas no Centro Universitário da FEI e no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e é orientadora de iniciações científicas. A professora Mônica possui graduação em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, especialização em Matemática pela Universidade de São Judas Tadeu, mestrado e doutorado em Educação Matemática pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo, atuou por 2 anos no ensino básico, médio e pré-vestibular e por 7 anos como pesquisadora no programa Estricto Sensu em Educação Matemática da Universidade Bandeirante. Possui 22 anos de experiência no ensino superior e é professora adjunto 1 da Fundação Educacional Inância Padre Saboia de Medeiros, Centro Universitário da FEI, desde 2001. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia no ensino, registro de representações semióticas e ensino superior. Em nome da professora Vera, coordenadora do nosso curso de matemática online presencial, gostaríamos de agradecer a presença de vocês e a disponibilidade, né? E por terem aceito o nosso convite, por estar aqui conosco essa noite. Passo minha palavra para vocês, professoras. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Eu e a professora Mônica vamos apresentar essa palestra, esse mini curso, né, de introdução à estatística utilizando Excel. Em seguida, né, a gente vai ter um intervalinho aí de uns 10 minutinhos, e aí a gente começa o novo mini curso de GeoGebra, tá? Nessa daqui de estatística, então eu vou fazer as explicações, e a professora Mônica vai ficar no chat auxiliando nas possíveis dúvidas, tá legal? Essa apresentação ela será disponibilizada para vocês também, então não se preocupem em ficar copiando, vocês vão tê-la aí à disposição de vocês. E qualquer dúvida, só perguntar para a professora Mônica no chat, tá legal? Então, eu posso disponibilizar já? Pode disponibilizar. Pode. Então, ela vai colocar no chat um link, né? Que aí, se vocês já quiserem acessar, já vão ter essa apresentação lá. Não sei se será possível para todos, mas se vocês tiverem o Excel aí na casa de vocês, seria interessante vocês abrirem o Excel e vocês talvez tentarem fazer junto comigo, né? Então, oi? Não? Então, talvez tentar fazer junto comigo, tá bom? Mas se não, também depois vocês podem, junto com a apresentação que já foi disponibilizada, e acompanhando junto com o Excel aí para vocês, tá? Uma dica, quem está com o computador aberto, né? Dá para dividir a tela. Então, você minimiza a apresentação, ou no caso o Webex, né? Minimiza o Webex. Não é minimizar que ele vai ficar lá embaixo. Você vai acertando na tela. Coloca metade da tela, a apresentação, e a outra metade você coloca o Excel. Aí você fica com os dois abertos, você fica vendo e me ouvindo e conseguindo fazer a construção no Excel, tá? Bom, então a gente vai começar aqui. Vou começar mostrando para vocês um pouquinho do Excel. Aqui, gente, eu sei que a gente tem pessoas de vários cursos, né? Eu sei que tem gente que já conhece bastante o Excel, mas tem gente que não conhece tanto o Excel ainda. Então, eu vou fazer uma pequena introdução para depois a gente começar nas formulinhas e estatísticas de fato. Ok? A primeira coisa, né? Excel, independente da sua carreira, é básico para qualquer área de trabalho, inclusive para professores também, tá? A gente ensina matemática por meio de Excel também, para quem está fazendo a licenciatura em matemática, tá bom? E para todas as áreas, né? Para quem é da área da computação, então, Excel é uma porta de entrada para todas as outras especificidades aí da computação. Então, esse daqui é a cara do Excel, tá? Então, a gente tem aqui as colunas,
A, B, C, D, né? São várias colunas. E as linhas, 1, 2, 3, né? Várias linhas. Então, quando a gente clica em uma parte, essa parte chama-se célula. E ela tem um endereço. O endereço dela é dado pela coluna dela e pela linha dela, tá? Então, essa célula aqui é B3. Se eu vier aqui embaixo, ó, eu vou ter a célula C4, tá legal? Então, o que a gente vai usar bastante, ó? Esse daqui que são as fórmulas. Então, toda vez que você quiser usar uma fórmula e de repente você não sabe qual fórmula que você tem que usar no Excel, mas você sabe uma descrição, por exemplo, você quer usar média, você não sabe qual a fórmula da média do Excel, você entra aqui em fórmulas, você consegue fazer uma pequena descrição, você escreve lá, média, aí vai aparecer qual é a fórmula que você tem que usar, tá? Então, você quer fazer, por exemplo, a média móvel, né, que tá super em alta aí. Você clica lá, média móvel, ele vai te dar um caminho de como usar, ok? E dados é outro caminho aqui, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, que dá muitos resultados de estatística através desse ícone aqui, dados. Ok? Então, foi uma pequena introdução aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de 6 números, são esses números aqui, ó. Eu dei o exemplo de temperatura, como se fosse temperatura, tá? Graus Celsius. Eles estão ordenados em ordem crescente. Toda vez que eu vou trabalhar com os dados em estatística, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar os dados, né? A gente chama de tabela Hall, essa ordenação. E eu vou construir uma média. Como é que eu faço média? Somo os objetos e divido pela quantidade, né? Mas como é que eu faço pelo Excel? É a própria média. Primeira coisa que a gente precisa entender. Toda vez que eu for fazer qualquer fórmula no Excel, qualquer fórmula, eu vou clicar lá na célula, qualquer célula, ok? Em branco, e eu tenho que colocar o igual. Sempre começo colocando o igual, sempre. Aí depois eu digito a fórmula. E aí ele já aparece, quando você começa a digitar, ele já aparece o parênteses aqui, por exemplo. Se não aparecer, é só você digitar o parênteses. O que é B2? É o endereço do menos 09, ó. Coluna B, linha 2, certo? Menos 09. E aí você clica aqui com o mouse, segura, puxa para baixo, e aí isso significa selecionar. Clica no menos 09, segura com o mouse e puxa até 1,3. O que é esse 1,3? Qual é o endereço dele? B7. Veja lá que apareceu o B7. Tá? Então, B2, 2 pontos, B7. Na hora que você dá Enter, aparece direto este resultado aqui, 007. Se não aparecer, vai aparecer 0,0666, né? Aí você consegue ajustar também a quantidade de casas decimais. Variância. Variância é uma medida estatística, né? E que a gente, se for calcular manualmente, a gente tem essa fórmula aqui embaixo. Daí a gente tem que fazer essa coluna B aqui, cada elemento dessa coluna elevado ao quadrado. Então, eu teria que fazer mais uma coluna aqui para pegar o somatório e jogar nessa fórmula. Olha como o Excel ele é rápido. Você vai lá e você digita igual var.p, e aí seleciona os dados, dá Enter, vem direto essa resposta 0,82. Tá legal? Olha lá, o Excel é super prático. Em questão de 2 segundos, você calcula aí a variância, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz quadrada desse 0,82. Então, ou eu faço esse manual, depois tiro a raiz quadrada, ou eu também posso fazer direto essa formulinha no Excel. Igual desvpad.p e tem lá. Se você tem alguém acompanhando aí pelo Excel, vocês vão perceber na hora que vocês digitarem que vai aparecer também um var.a e um desvpad.a. É amostral e populacional, tá? Amostral seria uma outra história que a gente não vai abordar aqui nesse momento. Então, a gente está considerando aqui como população, por isso a gente usa o ponto P, tá bom? Então, aqui há algumas medidas e como a gente constrói as fórmulas, né? Nunca se esqueçam de sempre começar com o igual, sempre. Outra coisa que eu ia falar antes, esqueci, média tem acento no Excel, tá? Média. Cuidado para não confundir com MED, porque no Excel tem uma formulinha chamada MED, M-E-D.
Só que MED é de mediana, que é outra história, tá legal? É outra história. Então, média no Excel é média mesmo, tá? Pois bem, vamos começar aqui agora com correlação e regressão linear. A correlação, ela mede o relacionamento entre duas variáveis, utilizando a média e o desvio padrão de cada uma, né? Por isso que eu quis começar lá falando sobre média e desvio padrão também. Bom, a primeira pergunta principal é o quão forte é a relação linear entre essas variáveis. A correlação vai fornecer um nível de associação linear entre as variáveis, mas não define a relação de causa e efeito. A correlação linear, também chamada de correlação de Pearson, a gente pode dar o nome de R ou esse P tortinho aqui que chama-se Rho, tá? Rho. A gente vai fazer um cálculo, o resultado vai ser um número entre -1 e 1. Vai ser um número entre -1 e 1, ok? A gente chama de correlação de Pearson porque foi aqui, ó, na direita, foi o inglês Carl Pearson que desenvolveu esse modelo matemático, tá legal? Então, a correlação, o grau de correlação, o cálculo que a gente vai fazer, se for 1, né, exatamente 1, então a gente chama de correlação perfeita e positiva. Pode até ser proporcional, se for o caso. Se for -1, a gente diz que ela é perfeita e negativa. Se for nula, então significa que a correlação é 0, tá? Quando estiver mais próximo de -1, ou seja, -0,8, -0,9, ou de 1, mais 0,8.1, mais 0,97, a gente diz que a gente tem uma correlação significativa forte. E quando estiver mais próximo de 0, 0,2, menos 0,3, a gente tem uma correlação fraca. Quanto menor a dispersão dos dados, mais alta tende a ser a correlação linear, ou seja, a relação entre duas variáveis, x e y. A gente tem essa correlação vista também através do diagrama de dispersão. Então, vejam só, aqui a gente tem os dados de x e os dados de y aqui na vertical. Temos esses pontos. Aqui a correlação ela é 1. Então, a gente consegue traçar uma reta que concentra a maioria desses pontos. Então, uma correlação positiva forte. Se ela for a -1, a gente tem essa reta aqui, ó. Qual a diferença entre elas? Essa primeira é uma reta crescente e essa segunda é uma reta decrescente, tá? Então, quando a correlação for positiva, significa que eu vou ter uma reta crescente. Quando ela for negativa, significa que eu vou ter uma reta decrescente, certo? Crescente, conforme aumenta x, aumenta y. Decrescente, conforme aumenta x, diminui y. Agora, aqui, ó, eu tenho uma dispersão maior dos dados. Então, aqui a minha correlação está entre 0 e 1, porque ainda assim eu consigo traçar uma reta aqui que concentra vários pontos. Agora, dá uma olhada nesse outro gráfico aqui, nesse último gráfico. Aqui os dados estão totalmente dispersos, Eu não consigo traçar uma reta que concentre a maioria dos pontos. Então, a correlação aqui ela é nula ou muito próximo de 0. A formulinha é essa daqui. Olha que bonita essa fórmula, né? N é a quantidade de linhas, e aqui a gente tem x e y, eu tenho que montar uma tabela e fazer todos esses cálculos aqui. Ou aqui por baixo, ó, por covariância, por uma tabela de dupla entrada. Então, se for para fazer manual, vai dar um trabalho. A gente vai no nosso objetivo, que é o Excel. Então, olha só, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, dados amostrais hipotéticos, tá? Quilometragem de um carro versus preço de venda. Será que a quilometragem do carro influencia no preço da venda desse carro? É de conhecimento comum que sim, né? Mas qual será a correlação entre essas duas variáveis? Qual será a correlação entre essas duas variáveis? Bom, se formos fazer manual, olha lá o trabalhão aqui, né? Quem são esses dados? N, 14 linhas, e os demais dados são esses aqui embaixo, ó. Então, eu tenho x e y, eu teria que montar aqui, ó, x vezes y, 40 vezes 1000.
x ao quadrado, 40 ao quadrado, y ao quadrado, 1000 ao quadrado. Eu teria que fazer um por um e chegar nesses somatórios aqui. Aí eu pegaria esses somatórios e iria substituir aqui, passo a passo, tá? Então, aqui, de novo, não é o nosso objetivo no passo a passo, né? A gente vai no Excel, mas isso, de novo, está disponível para vocês. Depois, quem quiser fazer o passo a passo, dá para acompanhar por aqui. A gente vai nesse final aqui, ó, Excel. Qual é a formulinha? Correl. Correl. Então, agora eu vou transitar aqui para o Excel e vou lá, ó. A mesma tabela que tá lá, tá legal? E eu vou construir aqui, ó, pela formulinha do Excel. Então, de novo, como é que a gente faz fórmula mesmo? Começo com o igual. Então, cliquei na célula, começo com o igual. Aí eu digito Correl. Ó, eu começo a digitar, ele já aparece aqui, ó. Correl. Ah, professora, mas se eu esquecer que é Correl, como é que é mesmo que a gente faz, que eu falo lá no início? Vem em fórmulas, inserir função, e aqui em cima, ó, digite uma breve descrição. Correlação. Correlação. Aí aparece aqui, ó, Correl, tá? Então, se você esquecer, você vai lá em fórmulas, inserir e digita, faz uma breve descrição do que você quer. Correl. Veja que aqui embaixo aparece matriz 1 e matriz 2. Quem é a matriz 1? X. Então, eu clico aqui, ó, vou para baixo, nunca seleciona o título e nem o total. Nunca seleciona o título nem o total, ok? Fecho parênteses. Espera aí, o que aconteceu aqui? Deixa eu selecionar de novo aqui. Isto. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função? O que aconteceu aqui? Não sei. Deixa eu fazer do lado. Igual, Correl. Ao vivo é assim, gente. Eu dou aula disso há um tempão, usando o mesmo exercício. Faço sempre o mesmo. Ele não vai. Inseriu. Já sei o que é. Eu estou digitando, eu tô selecionando só a matriz 1. Matriz 1. Então, agora é ponto e vírgula. E agora eu vou para a matriz 2. Olha lá. Esqueci aqui, ó. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar a matriz 2. Então, é Y. Agora eu vou selecionar os dados de Y. Agora sim, olha lá. Então, o azul aqui são os dados de X, ponto e vírgula. Os dados em vermelho são os dados de Y. Agora sim, eu fecho parênteses e dou Enter aqui. Aqui. Vamos aumentar, que aparece lá, ó. Tá? A correlação aqui, ela é negativa. Negativa. O que significa? Que a gente vai ter uma reta decrescente, né? Conforme aumenta o X, diminui Y. Conforme aumenta a quilometragem do carro, diminui o preço de venda desse carro, não é? É de conhecimento comum isso, não é? Conforme aumenta a quilometragem, diminui o preço de venda, reta decrescente. Por isso que a correlação linear aqui é negativa. E menos 0,89 é um número muito próximo de menos 1. Então, é uma correlação forte. A gente diz que é uma correlação forte negativa, tá? O negativo é para indicar que conforme aumenta X, diminui Y. Tá, ok? Pois bem, voltando aqui. Lembra lá no início que eu falei que a correlação mede o grau, mas não dá uma relação de causa e efeito? O que vai dar essa relação de causa e efeito é o coeficiente de determinação, que é só pegar o resultado da correlação linear e elevar ao quadrado. Tá? Que vai dar aqui, vezes 100, né? Vai dar 80,86. Se eu for fazer pelo Excel, eu vou fazer pela formulinha R-quad. Então, eu vou lá de novo no Excel. Aqui. Vou tirar daqui, vou colocar aqui. R-quad. Então, olha lá. R-quad, R ao quadrado, certo? Quem é R? Correlação linear. Ao quadrado. Olha lá, ele já fala aqui. Ele dá até uma breve descrição aqui do lado, ó.
retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento do produto de Pearson, ok? Então, eu clico aqui, ó. Aqui, gente, no Y e no X. Dependendo do Excel, vai aparecer valores conhecidos de Y e valores conhecidos de X. Então, na correlação, a gente primeiro selecionou X, depois Y. Todas as outras fórmulas que eu vou apresentar para vocês, a gente primeiro vai selecionar Y e depois X. A gente tem que seguir o que o Excel pede. Então, olha só, ele pede aqui primeiro Y. Então, agora eu vou selecionar os valores de Y. Lembra que nunca seleciona X, o título, nem o total, ok? E depois ponto e vírgula. Se você colocar só vírgula, vai dar erro. É ponto e vírgula. Agora os valores de X. Agora os valores de X. Olha lá. Olha lá. Então, azul aqui é Y e vermelho aqui é X. Fecha, Enter. Aqui já está em porcentagem. Mas se você estiver começando a calcular isso daí, provavelmente vai aparecer isso daqui. Que aí você consegue aumentar as casas decimais, por exemplo. Como é que deixa em porcentagem? Clica aqui, ó, aqui em cima, ó, nesse símbolo porcentagem, ele pega esse número e multiplica por 100. E aí eu quero aumentar as casas decimais, tá lá. Ok? Então, R quad. Qual é o significado desse objeto? O coeficiente de determinação, que é o coeficiente de correlação linear ao quadrado, o coeficiente de determinação, ele explica a relação da dependência em relação à variável independente. Então, é o quanto, é o percentual que a variável dependente se justifica pela variável independente X, ok? Então, no nosso exemplo, que é quilometragem e preço, 80,86% do preço do carro está diretamente relacionado com a quilometragem do mesmo. Tá? Então, 80,86% do preço do carro se explica pela quilometragem desse carro. Aí falta um pouquinho para 100%, não falta? Falta 19,14% para 100%. 19,14% da variável Y não se justifica somente pela variável X. Ou seja, 19,14% do preço do carro não está necessariamente relacionado com a quilometragem. Pode ter outros motivos. Bom estado, mau estado, sinistros, né? Houve um roubo, houve uma batida, por exemplo, tá certo? Então, 19,14% do preço do carro, variável Y, não se justifica somente pela quilometragem, ou seja, tem outros motivos. Regressão linear é um modelo linear que vai estimar novas situações, ou ainda será uma reta que vai ajustar os pontos estimados. Então, quando a gente tem o X e Y, né, quilometragem e preço, a gente tem aquele diagrama de dispersão que eu mostrei lá no início, só os pontos. A gente agora vai criar um modelo que vai ajustar esses pontos, que vai colocá-lo em uma reta, tá? É um modelo matemático, é um modelo linear. É a função de primeiro grau. Quem lembra da função de primeiro grau aí, ó? Y igual a x mais b. Aqui a gente está usando um y chapéu, porque a gente diz que é o y predito, né? É o y que a gente consegue estimar novas situações. É um modelo matemático. Se fôssemos fazer manual, a gente teria que calcular o A, que é o coeficiente angular da reta, né? Coeficiente angular é aquele que gera a inclinação da reta em relação ao eixo X, certo? A gente teria que calcular usando aquela tabela que a gente preencheu lá no início, olha só, aqui, né? N, quantidade de linhas, somatório XY, tal. Calcular o B, né? Com o somatório de Y sobre N menos A. Aqui tomar cuidado, porque se o resultado do A for negativo, então aqui você tem que fazer menos A, né? Então, se a gente fosse fazer manual, seria esta situação. Olha lá, o A aqui é negativo, menos 38. Então, na hora que for fazer aqui embaixo o B, menos com menos, tá? Então, só chamando a atenção para isso. Calculou o A, calculou o B é coeficiente linear da reta, né? Daí a gente vem aqui na reta e substitui o valor de A, substitui o valor de B, e a gente cria
um modelo matemático que prevê novas situações aí. Como assim prever novas situações, Pro? X não é quilometragem? Y não é preço de venda? Então, eu posso pegar uma quilometragem, uma determinada quilometragem, substituir aqui pelo X, fazer esse cálculo e encontrar o preço de venda, o possível preço de venda deste carro, certo? Deste carro. Poderia também colocar o preço de venda de um carro e encontrar X, que seria a possível quilometragem que esse carro tem, ok? Então, aqui a gente faz manual. Para fazer pelo Excel, a gente precisa conhecer um pouquinho da função de primeiro grau para a gente poder lembrar das fórmulas do Excel. Então, o A é coeficiente angular e inclinação. A fórmula do Excel aqui embaixo, ó, é inclinação. O B é o coeficiente linear da reta, ou ainda quando x é igual a zero, y é igual a b, ou seja, é o ponto que intercepta o eixo y. Então, a formulinha é intercepção, tá? Então, a gente precisa conhecer o significado do A e do B para lembrar aqui das formulinhas do Excel. Então, vamos lá para o Excel. Então, inclinação igual, não se esqueçam que tem que começar com igual. Olha lá, inclinação já aparece lá, né? Retorna a inclinação da reta de regressão linear. No y, no x. Então, primeiro seleciona y, ponto e vírgula, depois seleciona x, certo? Fecha aqui, olha lá, menos 38. Ah, tem uma relação aqui, né? Ó. Se a correlação é negativa, então o coeficiente angular também é negativo. Por quê? Se o coeficiente angular é negativo, indica a reta decrescente. Então, se a correlação é negativa, a inclinação é negativa. Se a correlação é positiva, a inclinação também é positiva, ok? Intercepção igual intercepção. Eu começo a digitar e já clico na própria forma. Seleciono os valores de y, ponto e vírgula, seleciono os valores de x. Olha lá. Fecha, enter. Daqui a gente montou a reta de regressão linear, menos 38x mais 2.933, tá? Aqui está com 4 casas decimais. Quanto mais casas decimais, melhor será a aproximação na hora que você for calcular aqui um modelo, uma estimativa, tá? Agora, se eu estou fazendo uma estimativa, de valores, toda estimativa tem um erro de estimação. Esse erro de estimação, a gente calcula dessa forma aqui, ó. Y menos o y chapéu ao quadrado, o somatório disso, sobre n menos 2. Se fôssemos fazer manual, olha o que teríamos que fazer. Temos x e y aqui e temos a reta aqui em cima, né? Então, a gente vai trocar o x pelo x real. Então, olha lá, o 40, troquei o 40, depois vou trocar por 30, depois por 30, 25 e assim sucessivamente, tá? E vou fazer o cálculo. Esse 1.391 é o y estimado. Ah, então um carro que tem 40.000 quilômetros, porque aqui em cima está a quilometragem em 1.000, né? Então não é 40 quilômetros, é 40.000 quilômetros, não é 30 quilômetros, é 30.000 quilômetros, né? Então um carro que tem 40.000 quilômetros, provavelmente eu vou vender por 1.391. Mas o preço real dele é 1.000. Tá vendo que tem uma diferença? Significa que tem um erro de estimação aí. É esse erro que a gente vai calcular agora. Então, de novo, aqui na linha de baixo, ó, vou substituir o x por 30, vou calcular, cheguei em 1.776. Mas o preço real é 1.500. Então, tem um erro aí de estimação. Para calcular esse erro, a gente vai pegar o y real, o 1.000, menos o y estimado, 1.391 aqui, vai elevar ao quadrado. Depois, o 1.500 menos o 1.776 vai elevar ao quadrado. E vai somar tudo isso, vai chegar nesse 1 milhão aqui embaixo. Chegou nesse 1 milhão, vai substituir na formulinha lá. 325 é o erro de estimação.
Ah, então significa que toda vez que eu substituir o x aqui, significa que esse valor final ele pode variar 325. Variar é para mais, para menos, né? Então pode variar até 320, aproximadamente 325 aí, tá? Então olha lá, 1.391, um pouco mais de 325. 1.500, 1.776, menos que 325. Legal? Então todo modelo matemático tem que estima novas situações, existe um erro de estimação. Agora, olha o trabalhão que deu o manual. Pelo Excel é bem mais fácil. EPADISC. Nada melhor do que essa formulinha aqui, ó. EPADISC. Erro padrão de YX. EPADISC. Erro padrão de YX. Então, tá lá, ó. Igual, EPADISC. Seleciono os valores de Y, ponto e vírgula, seleciono os valores de X. Fecha parênteses. Olha lá o erro padrão. Ok? Então, aqui a gente tem todas as formulinhas de como trabalhar com a correlação linear, né? Então, aqui a gente tem uma correlação menos 0,89, que é uma correlação forte, significa que existe mesmo uma correlação entre essas duas variáveis, quilometragem e preço. Significa que 80,86% do preço do carro está diretamente relacionado com a sua quilometragem. E a gente cria um modelo matemático para prever novas situações. Como assim? Eu não estou entendendo prever novas situações. Vejam que aqui ó, a gente tem o 30, 35, 40, não tem o 42. Não tem os 63 mil quilômetros. Ah, mas o meu carro tem 63 mil quilômetros. Vem aqui na formulinha, substitui o X por 63 mil quilômetros, você vai estimar o preço de venda do seu carro. Tá legal? Mas esse modelo, gente, ele é limitado, né? Porque ele foi construído com esses valores, Então, se você pegar um valor muito abaixo do menor valor e muito acima do maior valor, então talvez você não tenha um valor estimado real, tá legal? Então, esse modelo foi criado nesse intervalo de dados. Então, dentro desse intervalo de dados, por exemplo, aqui não tem o 37, então, mas tem o 40, né? Então, o valor é real. Agora, se você pegar o 120, por exemplo, talvez você chegue num valor que não seja real, tá? Então, esse daqui são as formulinhas do Excel, mas agora a gente consegue transformar isso em gráfico. Olha esse gráfico aqui, que legal. O diagrama de dispersão. Como a gente constrói o diagrama de dispersão? A gente vai selecionar X e Y, vai inserir gráfico de dispersão. Olha lá. Esse é o gráfico de dispersão. São os pontinhos. De fato, X e Y. Daí a gente vai aqui ó, em layout rápido e vai vir nesse modelo 9 aqui, ó, layout 9. Esse layout 9, ele gera essa reta de regressão linear aqui, ó. Tá vendo? Esses pontinhos menores é a reta de regressão linear. E olha o que ele dá aqui. Eu vou usar aqui pelo PowerPoint, que já tá arrumadinho aqui, ó. Ó, ele deu essa reta aqui, ó. Ou seja, tudo aquilo que a gente calculou, se eu fizer só o gráfico, eu já tenho a reta de regressão linear, o coeficiente angular, o coeficiente linear, e tenho um R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. Se eu tenho R ao quadrado, como é que eu chego na correlação linear? Tiro a raiz quadrada de 0,80 a 86. Tira a raiz quadrada, você chega na correlação linear entre a quilometragem e o preço, tá? Então, os pontos são dados por X e Y, a reta é dada por X e o resultado do Y chapéu. A reta é dada por X e o resultado do Y chapéu. Ok? Então, ela tenta pegar aqui, ela tenta conter a maioria dos pontos aqui. E essas distâncias do ponto até a reta, as distâncias, seja aqui para cima ou aqui para baixo, essas distâncias estão relacionadas com um erro padrão, com um erro de estimativa dessa reta de regressão linear. Certo? Aqui tem um resuminho, né?
Então, é esse daqui, ó. Insere lá dispersão e depois seleciona esse modelo aqui, tá? Então, aqui a gente tem as formulinhas, um resumão das formulinhas. Oi? Aqui a gente tem as formulinhas. E agora eu vou mostrar uma outra situação para vocês, que será mais fácil ainda. Só que para a gente usar o Excel, a gente vai clicar no botão Microsoft Office. Depois a gente vai clicar em suplementos, né? Tem aqui todo um roteirinho para vocês. Tudo que eu vou falar tá aqui no roteirinho. Eu vou fazer aqui com vocês. Ó, arquivo, opções aqui embaixo, suplementos. Aí aqui do lado direito, ó, suplementos do Excel, ir. Para vocês, estará assim, provavelmente. Você tica nesse daqui, ó, ferramentas de análise. Tica nesse e dá OK. O que vai acontecer? Lembra lá do meu primeiro slide que eu falei que a gente usa fórmulas e usa os dados? Aqui, ó, dados. Vai aparecer aqui, ó, do lado direito, este ícone aqui, ó, análise de dados. É ele que vai salvar o mundo da estatística aqui usando Excel. Vou clicar nele. Olha lá. Só para vocês verem o que tem aqui, ó. A nova, correlação, covariância, que eu até comentei de covariância, estatística descritiva, que é média, moda, mediana, variância, desvio padrão, que a gente já fez. Então, se você clicar aqui, ele vai calcular esses valores. Ajuste exponencial, teste F, que é teste de hipóteses, análise de Fourier, histograma, média móvel, que está super em alta aí, né? Falando do Covid. Números aleatório, percentil, regressão, amostragem e teste T e Z. Então, aqui a gente vai em regressão, tá? Eu vou direto em regressão. Ok. Ó, intervalo Y. Tem que seguir exatamente o que ele pede, ok? Intervalo Y. Então, eu vou selecionar os dados de Y. Nunca seleciono o título nem o total. Agora, os dados de X. Tá lá. Aqui a gente pode trabalhar com nível de confiança, que seria uma outra história em estatística também, intervalo de confiança. A gente pode alterar essa porcentagem. A gente pode colocar o intervalo de saída numa célula aqui nessa planilha mesmo, seria só clicar em uma célula vazia ou em uma nova planilha. Eu vou colocar em uma nova planilha. Então, aqui embaixo, ó, nós temos a planilha 2, quilometragem, temos duas planilhas. Vai aparecer uma terceira planilha aqui embaixo com esses resultados, ok? Então, vou dar OK. Aqui tem outras opções, ó, mas a gente não precisa, tá? Então, eu vou dar OK aqui. Ele rodou, olha lá, apareceu tudo isso daqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. E apareceram todos esses dados aqui. Super prático, né? O que significa esses dados aqui? É a mesma tabela que está aqui, tá? Só que eu já deixei pronta para mostrar para vocês. Olha só, R múltiplo é a correlação linear, só que ele dá positivo, mas você tem que interpretar isso daí, tá? Tem que interpretar através de quem? Lá de baixo, ó, variável X, aqui, ó, que é o menos 38. Então, esse 0,89, na verdade, é menos 0,89. O R ao quadrado, o erro padrão que nós calculamos, a quantidade de observações que tem naquela tabela, 14 observações. E aqui embaixo, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Certo? Então, através dos dados e da análise de dados, você já tem também
todos esses resultados aí. Gostaram? Nós temos ainda mais uns 10 minutinhos, né? Eu, antes de falar tchau aqui, então, eu vou pegar esse último exercício. Ó, nesse material tá para vocês, ó, tem mais exercícios aqui, tá? Só passando rapidinho, só para mostrar que tem para vocês. Aqui tem um exercício que fala assim, ó. Número de horas que uma determinada bactéria diminui após a administração de um remédio, né? De uma droga. Olha lá o diagrama de dispersão, que são os pontos. A reta de regressão linear. Tá aqui, ó. O coeficiente angular, coeficiente linear, o R ao quadrado, né? Então, 94% das bactérias estão relacionadas, né? A diminuição dessas bactérias estão relacionadas diretamente com a administração do remédio. Aqui, olhando por aqui, analise a situação ao lado. Pelo gráfico, a correlação é forte positiva ou forte negativa ou fraca? Como é que eu acho a correlação linear mesmo? Raiz quadrada desse cara aqui, né? Esse quadrado aqui vem como raiz quadrada. Se você fizer a raiz quadrada aqui, você vai chegar numa correlação positiva. Só que, como a reta é decrescente, então você tem que entender que é o negativo. Como assim? Eu não estou entendendo. Vocês se recordam do x ao quadrado igual a 9? X ao quadrado igual a 9. Como é que a gente tira o quadrado mesmo? Mais ou menos a raiz de 9, não é mais ou menos? Então, aqui também fica mais ou menos a raiz de 0,94. Daí você tem que interpretar se é positivo ou negativo. Como a reta é decrescente, então a correlação linear ela é negativa. E ela será negativa forte, né? Porque os dados não estão tão dispersos assim. Negativa forte. Qual é a correlação linear? Aí tira a raiz quadrada, vai chegar no valor. Qual é o coeficiente angular da reta? Menos 1,72. O coeficiente angular é o número que acompanha o x, não é o x, ok? É o número que acompanha o x. Menos 1,72. Quem é o coeficiente linear? 41,13. Qual é o significado do R ao quadrado? Já comentei, né? Se eu multiplicar por 100 aqui, 94,93% de Y da diminuição das bactérias está diretamente relacionado com a administração dessa droga conforme as horas passam. Certo? Não sei se eu corri muito. Foi ótimo, professora. Foi. O pessoal tá tudo elogiando aqui, que tá agradecendo. O pessoal que gostou muito, muito legal. Pessoal, tá aqui o QR Code para a presença de vocês, então não deixa de registrar sua presença aqui. Quem tiver alguma dúvida, Roberto, pode perguntar. Ele perguntou, as estatísticas mentem ou errar é preciso? A estatística não mente, mas os dados estatísticos que a gente colhe pode não ser suficiente para representar uma determinada realidade. Então, o cálculo é sempre real, mas os dados colhidos nem sempre representam a realidade, tá? Quanto maior a amostra que se tem, mais próximo da realidade é o resultado final. Pessoal, só um minuto, desculpa, professora. O pessoal tá falando que tá indo pro canal do YouTube. Vou entrar em contato com o Israel, tá bom? Já falo com vocês, só um minuto. Se quiserem continuar perguntando, pode continuar perguntando aqui, tá? Ah, o QR Code que tá errado, é isso? Ah, o link tá certo, então entre pelo link. Então o link funcionou. Então entrem pelo link aí. O Gabriel já mandou. Vou mandar aqui. Mais alguém tem alguma pergunta, professora? Então, a intenção, gente, foi mostrar para vocês a funcionalidade do Excel, né? Porque quando a gente começa a fazer manual, é importante até fazer o manual para a gente poder testar os cálculos, etc e tal. Mas hoje em dia, a gente já está num mundo tão dinâmico
que tudo que a gente puder facilitar e agilizar vem para ajudar, né? Então, imagina ficar fazendo essas fórmulas constantemente. Não, vai no Excel e trabalha, ou fórmula por fórmula, ou através do gráfico que já te dá a fórmula, ou através daquela ferramenta dados. Coloquem essa ferramenta dados no Excel de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Exatamente. Pode até na aula de matemática aplicar com os alunos, né? Eles fazendo com a gente. Muito Com legal, certeza. professora. Tá perguntando aqui, a Rayane tá perguntando aqui se tem outros softwares. Tem vários softwares, viu? O Excel é o mais prático e o mais utilizado. Mas a gente tem o software PSPP, tem o Python, tem o SPSS, tem o software R, tem vários softwares pagos ou gratuitos. O PSPP é gratuito, o SPSS é pago e muito bem pago, tá? Tem o Python pode... e a Mônica que falou do Python também é gratuito, a gente também consegue usar a versão gratuita do Python. Então, tem vários softwares aí que a gente consegue trabalhar. Alunos do Mackenzie têm o acesso ao PS. Então, Ao PSPP? Isso. Então. Eu Eu uso também, numa outra disciplina que eu trabalho, eu uso o PSPP. Porque o Excel, gente, também ele é limitado. Por exemplo, se a gente quiser fazer o teste de hipótese da correlação linear, o teste de hipótese do coeficiente angular, para verificar se eles são significativos ou não, daí o Excel não faz. A gente tem que ir para o PSPP, por exemplo, que é gratuito, ou outros softwares. Muito obrigada, gente, pelos elogios aí. Obrigado a você, Estou muito professora. feliz de estar aqui com vocês. Agradeço novamente sua presença e por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que enriqueceu bastante, todo mundo estava presente aqui. A nossa próxima palestra vai acontecer daqui a pouco, aqui nessa mesma sala, então quem está aqui está convidado a ficar, ou se não ir para outra palestra. E quem está chegando agora, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutinhos para a gente começar a nossa próxima palestra. Posso tirar o compartilhamento?